Olá, estamos começando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Todas as edições do programa Fala Deputado você tem acesso na internet e na nossa agência de notícias. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Mauro de Nadal, do PMDB, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, comissão considerada de extrema importância porque avalia a maioria dos projetos da Casa, todos os projetos que são encaminhados aqui para a Assembleia Legislativa. No ano de 2013, 1.020 proposições foram analisadas por esta comissão que o senhor preside. Deputado Mauro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e foi um ano intenso de trabalho, né, deputado? Perfeitamente. Obrigado a você, Sueli. Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Alesc e também as pessoas que nos acompanham nesse momento pela TV Assembleia Legislativa. Dizer de que este foi um ano de intensas atividades para todo o Parlamento catarinense. Tivemos projetos importantes que tramitaram aqui na Casa, projetos alguns polêmicos, outros mais tranquilos para análise, pareceres e até mesmo para votação em plenário, mas pelo número de proposições que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, que, diga-se de passagem, não desmerecendo nenhuma comissão, porque todas são importantes, mas esta é aquela que tem a obrigação de fazer a primeira análise de todos os projetos, com exceção da lei orçamentária, que daí é competência da Comissão de Finanças aqui da Casa. Mas o restante das proposições, todas elas obrigatoriamente passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Então foi um ano em que todos os membros desta comissão tiveram muito trabalho. Mas a gente está concluindo aí o ano, não dá para se dizer concluído com pauta toda limpa, porque nós temos vários projetos que estão pendentes a realização de diligências a outros órgãos do governo. Então nós precisamos que essas informações retornem para o relator dos projetos, para que assim possa dar o devido andamento ao projeto. Mas em falarmos de produtividade, dá para se dizer que concluímos o ano basicamente com pauta limpa. Deputado, nessas diversas aprovações que ocorreram em 2013 aqui na Assembleia Legislativa, que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, destaque para o fim do voto secreto na Assembleia Legislativa, possibilitando que todo cidadão acompanhe o voto de cada parlamentar, um processo que iniciou aqui em Santa Catarina antes mesmo da aprovação em Brasília, né? Olha, o voto aberto, ou seja, sem a restrição de ser secreto, ele permite com que os poderes se fortaleçam, ou seja, principalmente o legislativo se fortaleça, porque o parlamentar tem a oportunidade de mostrar para o seu eleitor e para a sociedade de seu estado a sua posição, até mesmo para que aquele que votou, que confiou o voto, que acompanhou a vida do parlamentar no período eleitoral, agora sabe qual é o comportamento do parlamentar. E também é um fortalecimento para o processo democrático. Além da transparência, evidentemente, mas há um fortalecimento para o processo democrático, o fato de nós termos todas as votações de forma aberta e clara aqui no Parlamento catarinense. Nós tivemos quase que consenso aqui dentro da Casa, a tramitação deste projeto, é tamanha a sua importância para o Parlamento e para todo o povo de Santa Catarina. Por isso que a tramitação foi uma tramitação célere, ela somente acabou por um pequeno período sendo suspensa a tramitação, porque ainda não estávamos conscientes do que iria acontecer em Brasília. Mas mesmo independente do que o Congresso Nacional havia decidido até então, o projeto aqui tramitou e teve a sua votação com a quebra, então, do voto secreto aqui no Parlamento catarinense. Um projeto muito importante para Santa Catarina. Deputado, um outro projeto importante, foram analisados mais de 800 projetos de lei neste ano de 2013 aqui na CCJ. Um outro importante, que teve também bastante polêmica, foi a questão do poder de polícia aos bombeiros. Na verdade, teve uma primeira polêmica em relação aos bombeiros voluntários, a PEC dos bombeiros, que acabou sendo aprovada e mantendo os bombeiros voluntários até esse período, né, os que existiam.
e também o poder de polícia aos bombeiros militares. O senhor acompanhou essa discussão, participação da sociedade civil, dos parlamentares e também dos bombeiros militares, né? O senhor acredita que foi uma boa análise, um projeto que teve um saldo positivo na sua análise, na sua aprovação? O saldo social deste projeto é muito positivo. Nós precisamos relembrar as razões que fizeram com que este projeto teve tramitação neste ano. Foi o fato ocorrido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com aquela boate que acabou ceifando a vida de muitos entes queridos, inclusive aqui de Santa Catarina. E esse fato acabou desencadeando em todo o país uma reflexão acerca de determinadas normas de prevenção desses estabelecimentos e até mesmo outros estabelecimentos que não sejam para shows, mas para reuniões ou aglomerações públicas. E aquele fato, aqui em Santa Catarina, deu origem a esta lei também que tramitou na Assembleia Legislativa. Por um determinado momento, nós tivemos, basicamente, um pequeno desvio de foco da discussão verdadeira do projeto, que foi uma briga de competências uma briga sadia, que digo, entre o bombeiro voluntário, ou comunitário, como muitos denominam, e os bombeiros militares. Mas o foco principal do projeto, que é a segurança, que é preservarmos vida e patrimônio do catarinense, nós procuramos, ao longo de toda a discussão deste projeto, preservar este foco. Tanto é que dá para se dizer que Santa Catarina tem uma das melhores legislações tratando deste tema em nosso país. Isso é um ganho para o povo de Santa Catarina, é um ganho para o catarinense. É claro que a sensibilização, tanto do empresariado quanto das pessoas que vivem aqui no território catarinense, é algo que acabou aflorando em virtude daquele episódio muito triste para todos nós. E o fato dessa sensibilidade aflorar também deu a eles uma conotação diferente da interpretação do momento e do porquê desta norma. Até mesmo porque dentro dos itens que a norma traz especificamente o poder de polícia dos bombeiros. Fato este que com certeza vai dar resultado, porque agora o bombeiro militar vai ter a possibilidade de, em determinadas situações, exercer a sua força legal para fazer com que os estabelecimentos possam se adequar, mas sempre com o princípio de adequar para quê? Para preservar a vida e o patrimônio. Essa foi a essência deste projeto, que gerou dentro da Comissão de Constituição e Justiça uma ampla discussão com participação da sociedade, com participação de entidades importantes que trabalham e que são diretamente relacionadas com este tema, né? Então isso tudo favoreceu ao aprimoramento de um texto que seja um texto que se possa aplicar no território catarinense. Deputado, um outro projeto bastante analisado, inclusive teve uma comissão especial montada dentro da Assembleia Legislativa para fazer as adequações, está relacionado ao Código Ambiental de Santa Catarina, na verdade, adequar o código, né, ao nacional. Esse código também está sendo analisado pela CCJ para o encaminhamento da aprovação dele, depois de uma comissão especial ter feito toda a análise, né? Olha, nós tivemos, então, ao longo de todo este ano, um ano de muito trabalho para a adequação do Código Ambiental de Santa Catarina às novas normas que trouxe o Código Florestal Brasileiro. Desde o início do ano, o Parlamento catarinense procurou buscar todas as informações e assessoramentos necessários para que a gente não tenha um projeto sendo aprovado que acabe conflitando com a norma federal, ou seja, a sua aplicabilidade sendo prejudicada. Então, demoramos um pouco para poder ouvir com bastante detalhamento entidades que participam do processo e que participaram também do processo de elaboração do Código Ambiental de Santa Catarina, entidades também que acompanharam toda a tramitação do Código Florestal Brasileiro lá em Brasília. Tivemos todo este grupo técnico participando da discussão aqui no Parlamento catarinense, fato esse que desencadeou toda a proposição que teve a sua tramitação inicial em agosto desse ano na Comissão de Constituição e Justiça. A partir daí, por requerimento de um membro da comissão, nós realizamos duas audiências públicas. Uma foi feita no município de Pinhalzinho e outra aqui em Florianópolis, para que a gente oportunizasse
a sociedade catarinense alguns pequenos ajustes que até então, quem sabe, por excesso de zelo, a gente acabou passando por desapercebido dentro desta nova regulamentação. São detalhes de relevo, né, deputado? Todas as adequações de geografia, toda aqui de Santa Catarina, né? Perfeitamente, para que a gente pudesse adequar todos esses detalhes no texto final que iria tramitar aqui na casa. E com isso, a gente pode concluir de que o projeto, ele atende às necessidades de Santa Catarina, atende às necessidades da cadeia produtiva, mas também preserva o meio ambiente. Foram todos os cuidados que procuramos ao longo de todo o debate que envolveu a elaboração do texto final deste projeto de lei, para que da mesma forma como foi o projeto que deu poder de polícia aos bombeiros, seja também este Código Ambiental de Santa Catarina uma norma possível de ser aplicada em nosso território, porque de nada adianta nós termos leis que não se adequam com as necessidades do Estado catarinense. Nós já temos dificuldades no nosso país, por causa das distâncias e das regiões que nós temos no país. Você imagina Santa Catarina, que é um pouquinho menor, ou seja, 7% basicamente do território nacional. E aqui também temos diferenças. O oeste para o litoral, para o sul, para o norte do estado, aonde nós conseguimos vislumbrar a cadeia produtiva segmentada, setorizada. Sim. Então, tudo isso precisa ser analisado, sem se esquecer de que nós temos também alguns entraves de cunho administrativo que hoje dificultam a vida dos prefeitos, dos vereadores, que são aqueles loteamentos que foram constituídos há tempos atrás, com base em uma legislação. Com outras regras. Com outras regras e que hoje acabam gerando um desassossego para os administradores municipais, porque eles não sabem como decidir. E o Código Ambiental de Santa Catarina está procurando regrar, dar essa possibilidade para que os municípios também possam se adequar às suas necessidades locais. Deputado Mauro, nós ainda temos um restinho de programa, 5 minutinhos. São vários projetos que a gente poderia discutir, mas eu vou destacar um último, que seria o Fundo de Apoio aos Municípios. O senhor falou da situação dos prefeitos, que às vezes o prefeito não sabe o que exatamente fazer e como atender a sua comunidade, mas teve um fundo agora aprovado pela Assembleia Legislativa do Governo do Estado para os prefeitos de Santa Catarina, né, deputado? Olha, nós acompanhamos o Governo do Estado desde o início do mandato, e a gente percebe as dificuldades que os estados e os municípios estão encontrando para poder realizar obras importantes que atendam à necessidade do povo que vive em seu território. E o governo do estado de Santa Catarina, de forma acertada, tem buscado uma parceria muito forte com o nosso governo Dilma e Michel Temer, ou seja, o nosso governo federal, e essa parceria tem sinalizado um aporte de recursos de mais de 10 bilhões de reais em Santa Catarina. E aí, destes recursos, todos eles serão investidos em obras importantes, mas obras estaduais. A citar elas, a gente pode citar segurança pública, melhoria de presídios, de penitenciários em Santa Catarina, melhoria da saúde com investimentos por todo o estado catarinense, infraestrutura na educação, mas os municípios, né, que significam muito na vida do cidadão, por ser o local aonde o cidadão primeiramente procura, quer seja o vereador ou o prefeito municipal, estavam um pouco alheio a esse processo todo. E aí vem a sensibilidade do nosso governo em procurar desses recursos que foram aportados do governo federal, estendê-los para que os municípios possam fazer os seus investimentos, investimentos esses que, na grande maioria das vezes, com recursos próprios não poderiam executar, né? E com um diferencial, a fundo perdido, sem precisar devolver esses recursos ao governo do estado de Santa Catarina. Porque hoje a gente percebe, como fui prefeito, a gente percebe o quanto este recurso está fazendo a diferença na vida dos nossos administradores municipais e, consequentemente, na vida das pessoas que vivem no município. Porque no período em que nós fomos prefeitos, nós não tínhamos este modelo de repartição do recurso público. E o governo do estado, de forma acertada, fez esse repasse atendendo todos os municípios
no nosso estado de Santa Catarina, sem distinção de cor partidária, sem distinção do tamanho do município, está fazendo com que o Estado esteja presente na vida do cidadão. E isso é muito importante porque nós vamos ver o quanto isso vai significar em 1, 2 anos em matéria de desenvolvimento nesses municípios e, consequentemente, desenvolvimento do Estado catarinense. Deputado Mauro de Nadal, do PMDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um Feliz Natal para a sua equipe, sua família e para o senhor. E um próspero 2014 aí. Muito obrigada. Obrigado a você, Suelen. Um grande abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento e aproveitando o ensejo também para desejar um feliz e abençoado Natal a todos e que o Menino Jesus traga de presente nesse Natal muita paz, muita alegria, muita saúde e um 2014 ainda melhor que esse de 2013, que já foi bom. Nós conversamos com o deputado estadual Mauro de Nadal, do PMDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Outras edições do programa no nosso site, na nossa agência de notícias na internet. Até mais.